Então, queridos, nós vamos começar essa nova etapa em que nós vamos fazer a Escola do Reino esse horário. Então, só para quem de repente não está atualizado, nós teremos a nossa Escola do Reino sempre no segundo, terceiro e quarto domingo do mês. No primeiro domingo do mês, às 17 horas, nós temos a nossa celebração geral, a nossa ceia, nosso encontro geral com todos os irmãos. E aí no segundo domingo e terceiro e quarto nós temos a Escola do Reino com um detalhe. A nossa Escola do Reino no terceiro domingo será online sempre, tá? Você quer assistir o conteúdo equivalente a esse terceiro domingo, sempre entra lá no canal da Escola do Reino, vai estar lá à disposição todo domingo pela manhã para você acompanhar, porque no terceiro domingo, aqui às 17 horas, nós temos o Projeto do Reino, que agora no próximo vai ser o Jesus Talks, tá? E assim sucessivamente em outros terceiros domingos, sempre vai ter algum projeto aqui, que pode ser o Jesus Talks ou outro qualquer. Tá? Então não temos a Escola do Reino presencial, mas para a gente não perder a continuidade dos conteúdos, então sempre vou, terceiro domingo, coloco lá, faço a gravação pela manhã, deixo lá à disposição para os irmãos acompanharem, assim a gente tem pelo menos 3 escolas mensais, pelo menos até o final desse ano, tá? Porque a gente tem uma meta aí para conseguir atingir alguns objetivos até o final do ano. Então aí, se a gente não fizesse assim, talvez não conseguiríamos terminar o que a gente se propôs para esse ano especificamente. Aí o ano que vem, aí pode mudar, mas até o fim do ano a gente vai fazer assim. Então, a partir de agora, os irmãos já sabem, eu vou estar reforçando aí para vocês lembrarem, colocar também avisos lá sempre nos grupos para vocês acompanharem, mas vocês já ficam sabendo então. Segundo, terceiro, quarto domingo, temos nossa Escola do Reino. Então, hoje eu queria ler novamente o texto para quem estava aqui domingo passado, texto de Mateus capítulo 11, versículo 25, 28, melhor dizendo, até o 30, porque eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse texto, porque vai servir para nossas reflexões aqui da Escola do Reino, especialmente para o que a gente vai começar hoje. Tá, então, Mateus 28 em diante, relembrando o que diz esse texto que nós lemos domingo passado, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui, irmãos, esse texto a gente fez uma reflexão já preliminar, mas eu queria acrescentar algumas coisas mais, né? Mas basicamente relembrando o que a gente conversou no domingo passado. Vinde a mim, Jesus diz, e eu vos aliviarei. Ou, também ele diz ali no final do texto, encontrareis descanso para a vossa alma. Muitas vezes a gente entende esse texto, as pessoas em geral entendem esse texto assim: entregue a sua vida para Jesus, aceite ao Senhor Jesus e Deus vai fazer na sua vida como um passe de mágica, você não terá mais problemas que te oprimem, ou a sua alma vai descansar no Senhor e a sua inquietação vai desaparecer, ou algo do gênero. Eu diria para vocês que se fosse exatamente isso que o texto está ensinando, irmãos, eu não conviveria com tantos cristãos sinceros, mas que vivem atarefados, vivem sobrecarregados, vivem cansados, em muitas situações até oprimidos, e são cristãos sinceros, que estão buscando a Deus. Então, naturalmente, irmãos, não é essa a interpretação que a gente tem que fazer desse texto. A interpretação mais razoável, mais coerente, não pode caminhar por aí. Então, a gente comentou um pouquinho sobre isso no domingo passado,
E tem a ver com, a dica está no próprio texto, porque se você ler com bastante atenção esse texto, você vai ver que Jesus fala basicamente ali no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aqui vem a parte chave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então veja que esse descanso, esse alívio, esse descanso para nossa alma depende de nós aprendermos de Jesus. Não é mágica. Aprendei de mim, ele diz, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, certamente, aprender não é mágica. Aprender exige um esforço da nossa parte, cognitivo, de compreender um determinado conhecimento, e a partir do momento que esse conhecimento é assimilado por nós, ele começa a ter resultados na nossa vida. Então, você percebe, por exemplo, Jesus ensinando no Sermão da Montanha, basicamente lá ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelho a, o que mesmo? Vocês lembram? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelho a, o que Jesus compara essa pessoa? A uma pessoa que edificou uma casa sobre a areia, e o que mais que ele diz? E que quando vem a chuva, a tempestade, a ventania, o vendaval, representando o quê? As tribulações da vida, as dificuldades da vida. O que acontece com essa casa? Ela desaba. Aí Jesus faz o contraponto. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu o assemelho a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha, e pode vir a tempestade, o vento, o furacão, e a casa permanece do jeito que ela estava. Então perceba que, novamente, veja que não é mágica, Jesus falou, os dois casos, Jesus fala que a pessoa ouve. Ele fala, o primeiro ouve e o segundo ouve também as suas palavras. São pessoas que estão ouvindo. Mas qual é a diferença entre elas? Uma não pratica, ouve, mas não pratica. A outra ouve e pratica. Agora, se a gente pensar o que é uma pessoa que ouve e pratica e uma pessoa que ouve e não pratica. A pessoa que ouve e não pratica, ela não assimilou. Pode ser que ela não creu. Ela ouviu, mas sequer ela creu. Mas pode ser também que ela ouviu e até quer crer, mas ela não aprendeu. Ela não assimilou aquilo que foi passado. Então ela não pratica. Porque uma característica de uma pessoa que aprendeu algo é que isso começa a mudar a forma como ela vive. Isso quer dizer, assimilou, aprendeu aquilo que ouviu. Aquilo se transforma dentro dela e modifica a forma como ela age. Por isso Jesus está falando, aquele que ouve e pratica, quer dizer, aquele que assimilou, aquele que aprendeu, aquele que fez aquele conhecimento fazer parte da sua vida e começa a viver de acordo com ele. Esse é que é igual uma casa edificada sobre a rocha. Bate vento, tempestade, chuva e não se abala. Agora compare esse texto do Sermão da Montanha com esse que a gente acabou de ler, que Jesus está falando, ó, vinde a mim, eu vos aliviarei, você vai encontrar descanso para as vossas almas, tudo isso é muito maravilhoso,
né? E as pessoas gostam de escutar isso. Só que não presta atenção nessa pequena partícula que está ali no meio. Aprendei de mim. Se a gente não assimila, se a gente não aprende essa promessa, ela não vai se concretizar na nossa vida. Você pode ter até um dia entregado a sua vida ao Senhor, isso já fez alguma mudança na sua vida, só que para realmente você experimentar isso, você tem que aprender a assimilar. Essa mensagem tem que começar a circular na sua veia e você tem que começar a agir de acordo com ela. Ouve e pratica. E aí sim, você vai começar a experimentar o que ele está dizendo ali. Descanso para a alma, alívio. Então, esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção quando a gente quer entender isso que Jesus está falando ali, nesse texto especificamente. Então, eu diria para vocês, basicamente esse aprendei de mim, aprender o que Jesus está ensinando durante toda a sua vida, durante todo o Evangelho. E basicamente, como eu falei no domingo passado, são os princípios do reino. O que Jesus mais falou, ensinou ao longo do seu ministério foi sobre o reino, o tema, reino de Deus. E Jesus ensina os princípios do reino de Deus. Se você entende os princípios, aprende os princípios, assimila esses princípios, coloca realmente em prática na sua vida, então a sua vida começa a mudar. Então o peso que você carrega na sua vida começa a se alterar. A percepção do peso e o próprio peso. Então, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para dois princípios do reino que Jesus enfatiza muito e que eu acredito que está diretamente relacionado com essa questão da carga que a gente carrega na vida, do alívio, né, do peso que a gente leva na nossa própria vida, né, a sensação de mais peso ou menos peso. O primeiro desses princípios do reino é o relacionamento com Deus que nós temos no cotidiano. Isso é uma coisa que Jesus enfatiza muitas vezes em palavras, mas muito mais vezes em ações. Porque se você ler o Evangelho, escolhe um Evangelho, escolhe Marcos, por exemplo, leia ele inteiro, só prestando atenção em quantas vezes você vai ver Jesus se retirando do meio dos outros para buscar a Deus ou desenvolver esse relacionamento que ele tinha com o Pai. Faz esse experimento uma vez na sua vida. Pegue os evangelhos e leia ele do começo ao fim, prestando atenção em quantas vezes Jesus faz isso. E você vai ver que Jesus, que era o próprio Deus encarnado, que era o Filho de Deus, que era o Messias, ele não julgava que ele não precisava desse relacionamento com Deus. Muito pelo contrário. Ele julgava que ele precisava tanto desse tempo com Deus, na presença de Deus, que ele fez isso muito mais do que qualquer outro personagem bíblico que a gente pode imaginar. Qualquer outro. Então, se isso não fosse uma coisa essencial, absolutamente fundamental na nossa vida, Jesus não teria feito. Até porque ele era o próprio Filho de Deus. Então, o primeiro ponto que eu vejo dos princípios do reino de Deus que Jesus ensina, lembra, aprendei de mim, ele está dizendo. Ele mostra com a própria vida dele. É a absoluta necessidade de você ter uma vida de constância, de regularidade com Deus.
ou na presença de Deus. Então esse é um dos princípios que eu acho que tem muito a ver com isso, porque quando você começa a desenvolver essa vida, você vai perceber o seguinte, que coisas que te afetavam começam a deixar de te afetar. Coisas que te deixavam ansioso, ansiosa, preocupado, começam a deixar de te preocupar. Começam a ter menos poder sobre a sua vida. E se você realmente colocar isso como uma meta na sua vida, quero esse relacionamento constante, profundo, regular, diário com Deus, você vai se assustar com os resultados. Você vai se assustar com os resultados. Eu lembro alguns momentos da minha vida, e a Priscila está aqui de testemunha, em que eu estava, digamos assim, na melhor fase desse relacionamento, buscando mais intensamente, com a maior regularidade. Existem momentos que você está... E aí eu já comentei várias vezes com a Priscila que as coisas aconteciam, elas não paravam de acontecer. Problemas, situações para resolver, às vezes pessoas que surgem no seu caminho e te ofendem ou que querem te derrubar. E uma coisa absolutamente estranha que começa a acontecer, que eu cheguei a compartilhar com a Priscila algumas vezes, é o seguinte: olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Meu Deus! E você quer saber o que eu senti? Nada. Não senti absolutamente nada. E isso sem tomar tarja preta. Depois aconteceu isso e isso, meu Deus. Sabe o que eu senti? Nada. E por que eu não senti nada? Não é porque eu estava anestesiado por algum medicamento, que esse é um caminho fácil que a gente muitas vezes busca. Mas é porque eu estava com um sentimento, tomado por um sentimento que Deus estava no controle de tudo, e até aquelas coisas que em outros momentos talvez eu consideraria que eram terríveis, eu estava vendo Deus no controle. E se aconteceram foi porque Deus permitiu, então é bom. Então simplesmente essas coisas começam a perder o efeito sobre você. E você continua vivendo a sua vida normalmente. Só que isso, irmão, só acontece quando você realmente está na presença de Deus, desenvolvendo esse relacionamento com Deus. Aí você olha o Evangelho e você vê Jesus fazendo exatamente isso. Agora estou entendendo por que Jesus enfatizava e vivia tanto isso. Por que chegava o cara lá falando que ia matar Jesus e ele não ficava desesperado? Porque ele estava constantemente investindo na sua relação com o Pai. E quando você faz isso, as coisas não vão parar de acontecer na sua vida, mas elas vão parar de ter o efeito que tinham na sua vida. Então, em primeiro lugar, esse aprendei de mim que eu vejo é você aprender de Jesus a ter essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus. E eu estou há muitos anos enfatizando isso, 10 anos, 15 anos, e como é difícil as pessoas acreditarem que isso, estou falando as pessoas, os cristãos mesmo, acreditarem que isso faz uma diferença absurda na vida de qualquer pessoa. E o resultado é isso aqui. Você encontra alívio, descanso, a sua alma descansa. Meu sogro sempre repete essa frase, Descansa a tua alma. Descansa a tua alma.
Você encontra descanso se você está vivendo nos braços de Deus, efetivamente. Por isso que eu digo, isso não acontece, fiz uma decisão ao lado de Jesus. Ótimo, você começou uma caminhada de relacionamento com Deus. Só que esse descanso, ele vem quando você realmente desenvolve esse relacionamento. É a mesma coisa que eu conheci o Tiago hoje. Beleza, conheci o Tiago. Só que agora é que eu vou começar a desenvolver o relacionamento com ele. E quanto mais eu desenvolvo esse relacionamento com ele, mais eu vou conhecendo a respeito dele, ele vai conhecendo a meu respeito e esse relacionamento vai fazendo diferença na minha vida. Então tem um momento inicial onde você entra nesse relacionamento, onde você conhece. Essa é a conversão que muitos têm e param aí. Para que continuar se eu estou já garantido no céu? Agora eu vou viver minha vida. Não entendeu o Evangelho ainda. Não entendeu o Evangelho ainda, que essa vida que você vai ter depois começa agora. Só que você vai experimentá-la se você mergulhar no relacionamento com o dono dessa vida, que é Deus. Então, o primeiro princípio é esse que eu vejo, que a gente tem que aprender de Jesus. E o segundo princípio é o princípio que eu mencionei mais especificamente no domingo passado, que tem a ver com o projeto da igreja que Jesus ensinou também, que tem a ver com esse ambiente onde um ajuda o outro ou um carrega a carga do outro. Então, o que acontece basicamente é o seguinte, se você tem esse relacionamento profundo com Deus, está desenvolvendo tal, as coisas vão deixar de ter efeito sobre você. Mas eu vou te dizer uma coisa, um saco de 50 quilos não vai deixar de ter 50 quilos, mesmo que você tenha esse relacionamento com Deus. Se você trabalha no material de construção carregando saco de cimento o dia inteiro, o desgaste físico que você vai ter carregando isso lá não vai mudar em absolutamente nada, vai mudar a tua cabeça, mas não o desgaste físico. O esforço não vai mudar. O saco de 50 quilos vai continuar tendo 50 quilos. Mas veja que interessante, no projeto da igreja ocorre um milagre, que é um milagre que eu chamo de multiplicação das mãos. Você continua tendo que carregar o saco de 50 quilos e essa carga não vai mudar, só que vai começar a aparecer outras mãos que vão te ajudar a carregar o saco. E o saco vai ficar efetivamente mais leve. Por quê? Porque aconteceu um milagre, uma mágica, porque Deus estalou os dedos e o saco agora tem 10 quilos. Não, ele não vai fazer isso. Porque ele já deixou pronto todo o processo. A tua carga diminui, primeiro aqui dentro, com a tua confiança em Deus, o desgaste psicológico, mental que você sofre, que às vezes é a maior carga, mas na prática, no mundo físico, vai diminuir também. Só que com as mãos que vão te ajudar a carregar essa carga. Então, quando Jesus está falando assim, vinde a mim e aprendei de mim, e vocês vão, e eu vos aliviarei, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, ele está dizendo duas coisas muito, muito simples. Primeiro, vinde a mim, vá até Deus, desenvolva esse relacionamento com Ele. E mais de 50% da carga que você carrega na sua vida vai começar a desaparecer, que é só dentro da sua cabeça, psicológica. Mas vinde a mim quer dizer, venha onde eu estou, que é na comunidade de fé, das pessoas que estão seguindo a Jesus. Porque lá as pessoas vão carregar as cargas umas das outras. Você vai dividir a sua carga com outras pessoas. E aí o saco de 50 quilos vai ficar mais leve também.
Não é só dentro, não é só no seu emocional, mas vai ficar no mundo físico também. Então Jesus está chamando as pessoas para segui-lo, e esse seguimento de Jesus implica em realmente a vida das pessoas se tornar mais leve. A sua vida se tornar mais leve. Mas veja, repito e reforço, se você entende o que Jesus está ensinando, se você ouve, acredita e pratica. Se você ouve só, não vai mudar nada. Se você ouve e acredita, não vai mudar nada. Só vai mudar no momento em que você pratica. Aí você é igual a casa edificada sobre a rocha. Pode bater vento, tempestade, tudo que for chuva, você se mantém de pé, sem alteração, sem abalo. Então, irmãos, eu estou fazendo essa reflexão aqui, aproveitando o texto de domingo passado, porque nós caracterizamos a nossa missão no reino de Deus como ajudar outras pessoas. Usando a linguagem bíblica, os termos bíblicos, carregar as cargas uns dos outros. Essa é a nossa missão geral. Eu disse que dentro dessa missão geral existem muitas formas diferentes de se fazer isso, que é a nossa missão pessoal. E a gente tem desenvolvido essa parte, querendo chegar até o fim do ano, você tendo uma compreensão mais clara da sua missão pessoal. Como você pode ajudar outras pessoas ou carregar a carga de outras pessoas de uma maneira realmente eficiente, que ajude as outras pessoas à sua volta. Mas, assim, de uma maneira geral, essa é a missão. Carregar, ajudar a carregar as cargas uns dos outros. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Para que esse lugar que nós temos, lugar simbólico, né, que na verdade é esse corpo de pessoas, essa comunidade, seja um lugar em que efetivamente as pessoas têm as suas cargas diminuídas. Por quê? Porque estamos dividindo o peso uns com os outros. Então, se você está fazendo parte de um ambiente, de uma comunidade onde isso está acontecendo e você tem uma parcela de contribuição, você está vivendo a sua missão. Então, é claro que você pode ter uma comunidade onde ninguém está fazendo isso, ou quase ninguém. Simplesmente é um saco de laranja, cheio de laranjas dentro. Mas as pessoas estão só juntas. Não estão vivendo isso que Jesus ensinou. Então você não tem um ambiente onde as cargas diminuem, onde efetivamente o amor está imperando e se desenvolvendo. Então, a gente está pegando esse texto como um ponto adicional para a gente refletir sobre a nossa missão. E a gente disse o seguinte, basicamente, né? Para aprender a fazer isso, a carregar as cargas uns dos outros, nós precisamos de duas coisas, repetindo, saber quais são os nossos recursos, e nós fizemos aí 19 aulas, contando com a última aula da Escola do Reino, trabalhando essa questão. Quais são os nossos recursos, os meus recursos, os seus recursos? E a partir de agora, a gente vai entrar na segunda parte, que é as necessidades. A gente tem que conhecer os nossos recursos e temos que conhecer as necessidades das pessoas, em geral. Então, nesse próximo capítulo da Escola do Reino, a gente vai focar nessa questão das necessidades. A gente tem que desenvolver essa capacidade de entender, em primeiro lugar, quais são as necessidades humanas gerais,
Então a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas da Escola do Reino. A gente vai falar um pouquinho sobre a hierarquia das necessidades humanas básicas, para a gente ter uma noção do que realmente as pessoas precisam, de uma maneira geral e ampla. A pessoa precisa de Jesus, certamente precisa de Jesus. Só que o próprio Jesus, ele nunca foi em algum lugar, em algum vilarejo, em alguma cidade, onde ele simplesmente falou assim, olha, aceitem a minha palavra, e virou as costas e foi embora. Ele nunca fez isso. Você pode procurar algum lugar que Jesus fez isso. Você não vai achar. Porque o ser humano, ele é composto por várias dimensões. Uma dimensão é espiritual, mas ele tem a dimensão emocional, física, psicológica, e elas estão interligadas. Então, quando os tricotomistas aí dizem que o ser humano tem corpo, alma e espírito, né? Tem o espírito, que é a parte espiritual, mas tem a alma, que é a parte psicológica, tem o corpo, que é a parte física. Se você não sabe, na ressurreição, Paulo, o apóstolo, diz que o nosso corpo será ressuscitado, não é só o espírito. Então quer dizer que esse elemento corpóreo que a gente tem hoje no mundo, ele não vai deixar de existir na eternidade. Ou seja, o corpo, alma e espírito que nós temos aqui, nós teremos na eternidade. Então, quando Deus resgata o ser humano, quando Jesus se aproxima do ser humano, ele está preocupado com o ser humano por completo, não só com o aspecto espiritual dele. É claro que não adianta salvar o corpo, né, como o próprio Jesus falou, né, não temam aquele que pode jogar o corpo, né, matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Porque não é só o corpo, salvar o corpo não adianta nada. Mas o corpo também tem que ser salvo. O corpo, o espírito e a alma. Então, quando a gente pensa nas necessidades das pessoas, a gente tem que pensar quais são as necessidades físicas, emocionais, psicológicas, relacionais e espirituais. Essas são as necessidades. Então a gente vai entrar nisso em outras oportunidades, tá? Isso chama hierarquia das necessidades. E tem o que eu queria só introduzir hoje aqui, que é a hierarquia da missão. A missão também tem uma hierarquia. E essa hierarquia da missão, eu esqueci de mencionar, mas a gente terminou essa parte dos nossos recursos, né? Eu vou reservar um tempinho ali para a gente ler, que faltou, né? Deixei na gaveta aí da igreja a nossa última atividade, né? Que era as pessoas pegar o feedback de outras pessoas das nossas talentos e personalidade, né? Então a gente vai retomar isso aí para a gente fechar essa parte do capítulo anterior, né? Mas eu vou só introduzir aqui, daí a gente vai para essa atividade final que ficou da última aula, Escola do Reino. Então, primeiro, hierarquia das missões. A nossa missão, de modo geral, como eu disse, é ajudar as pessoas, ajudar a carregar as cargas das pessoas, mas existe uma hierarquia de prioridades na missão que todos nós temos. Qual é a primeira pessoa que você deve ajudar na sua missão? Vamos ver se alguém acerta essa resposta. Qual é a primeira pessoa que você tem que ajudar na sua missão? Como eu disse, tem uma hierarquia, a gente vai começar a falar disso agora. A missão tem uma hierarquia. O que você tem que fazer primeiro, depois e depois. Qual é a primeira pessoa que é objeto da sua missão? Você lembra do que Jesus disse? E depois Paulo repete, né? Toda a lei se resume em um só preceito. Qual era esse preceito? Isso aí é o que Jesus disse. Jesus falou que toda a lei e os profetas se resumiam em duas coisas. Mas depois Paulo
resume em uma só. Toda a lei se resume em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus falou 2, Paulo falou 1? Porque os próprios apóstolos desenvolveram depois, né? Tiago, se você, João, se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, que você é? Mentiroso. Se você ama o seu próximo, você ama a Deus, né? Se você é um cristão. Então Paulo até resumiu mais ainda que Jesus. Ele falou, toda a lei se resume em uma só sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque você precisa amar Deus para você amar verdadeiramente o seu próximo. E o que está pressuposto nesse amar o próximo? Nesse preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o pré-requisito para você amar o seu próximo? Amar a você mesmo. Se você não ama a você mesmo, você já não consegue nem amar o seu próximo. Porque o mandamento é amar como a você mesmo. E agora vamos esclarecer, porque às vezes a gente entende o que é o amor ao próximo. A gente já falou várias vezes aqui que não é um sentimento, o amor não é você gostar ou não gostar da pessoa, só que quando a gente fala de amar a si mesmo, a gente não pensa desse mesmo ponto de vista. A gente geralmente interpreta assim, amar a mim mesmo, eu amo a mim mesmo, eu gosto de mim. Só que veja, a mesma palavra amor que é usada, amarás o teu próximo, amarás a Deus, é amar a si mesmo. Então, amar a si mesmo não é gostar de si mesmo. Porque amor, o amor agápico, o ágape, é uma ação. Uma ação. Amar o outro quer dizer não só gostar dele, pode envolver gostar e pode não envolver gostar, porque a gente tem que amar os inimigos, você não gosta dos inimigos. Então, o que é amar os inimigos? Paulo explica, se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, faz o quê? Dá-lhe de beber. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, cuide do seu inimigo se ele precisar de alguma coisa. Cuide, haja em prol dele, a favor dele. Isso é amar. Agora vamos aplicar isso para a gente. O que é me amar no sentido bíblico, agápico? Não é você gostar de você mesmo, é você cuidar de você mesmo. Então a pergunta é a seguinte, como você quer cuidar dos outros se você não cuida de você? O que é cuidar de você? Você tem que cuidar da sua saúde. Isso é cuidar de você, isso é amar a você. Agora estamos entrando no que é amar você mesmo. Cuidar da sua saúde, cuidar dos seus relacionamentos, cuidar da sua vida espiritual, cuidar para você ter disciplina, porque isso vai fazer bem para a sua vida. E aí a gente começa a perceber que tem muita gente que gosta de si mesma, mas não cuida de si mesmo. Não cuida. E qual o problema? Por que você não consegue avançar na sua missão se você não cuida de si mesmo? Porque quando você não cuida de si mesmo, geralmente, você é que vai ser uma carga para o outro carregar. Você não vai ajudar o outro a carregar a carga, você vai ser uma carga para o outro carregar, porque você não cuida nem de você. Você não cuidou da sua saúde, por exemplo, a sua vida inteira, agora tem um problema de saúde grave e outro vai ter que carregar você. No fim da vida, inevitavelmente, vai acontecer para todo mundo isso, mas tem gente que não precisaria ser tão cedo, não precisaria ser dessa forma. Então a pessoa, a primeira missão nossa
é cuidar de nós mesmos. Porque se você conseguir cuidar de você mesmo, você, veja só, já está ajudando as outras pessoas também. Os seus filhos, talvez, os seus netos, os seus irmãos, já está ajudando. Se você não cuida de você mesmo, você vai sobrecarregar outras pessoas. Então, e hoje em dia, isso é um problema sério, eu não sei se vocês sabem, porque nós estamos vivendo numa geração, vi uma matéria até recentemente dizendo que o Brasil, ele está em primeiro lugar do mundo no ranking de jovens nem. Você sabe o que é o jovem nem? Exatamente. Fazendo trocadilho com neném, né? Não estuda, não trabalha, e nós vamos ter uma geração de jovens daqui a alguns anos, que não serão mais jovens, que outros terão que carregá-los, sejam a própria família ou seja o próprio Estado brasileiro. Então veja que quando a gente começa a falar de missão, antes de falar de carregar as cargas uns dos outros, a gente tem que falar que a gente precisa aprender a carregar as nossas próprias. Porque tem um mundo de gente que nem isso está fazendo, que nem isso faz. E aí se torna ele próprio uma carga para o outro carregar. Então, para ajudar os outros, você deve ser capaz de ajudar primeiramente, minimamente você mesmo. Minimamente. Não é que você é capaz de levar todas as suas cargas. Ninguém é. Por isso que existe a igreja para ajudar a gente a dividir as cargas. Só que o problema é quando a pessoa ela não carrega nem as cargas mínimas que ela poderia estar carregando. Aí ela vai sobrecarregar outras pessoas, né? Eu lembro daquele livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, né? Da primeira das regras que ele fala, que eu achei interessante. Antes de você querer mudar o mundo, arrume o seu quarto. Essa é a primeira regra. Regra para a vida. Antes de você querer ajudar as outras pessoas, arruma o seu quarto. Né? Quase como você está dando essa lição para um adolescente, né? Que está querendo lá mudar o mundo, que está querendo fazer acontecer, ativista e tal, e não arruma o quarto. Quer dizer, você não está cuidando nem de você mesmo. Tem outros que estão te carregando nas costas. Então aprenda a se carregar primeiro. Arrume o seu quarto, arrume a sua casa, limpe a sua casa, cuide da sua saúde. Aí você já está começando a ajudar. Aí você já está ajudando muita gente fazendo essas coisas. Cuide da sua vida, arranje um emprego. Tenha um relacionamento com Deus. Você já está ajudando muita gente. Então esse é o primeiro nível da hierarquia da missão. Primeiro, você tem que fazer a sua missão carregando você mesmo. Aprenda a cuidar de você. E lembre, não é gostar de você. Gostar de você também é bom. Tá? Isso é autoestima. Mas quando fala de amar a si mesmo, é cuidar de você. Você tem que cuidar. Está conseguindo cumprir essa missão? Aí sim, você vai para a próxima. Qual é a próxima missão depois dessa, quando você já está minimamente fazendo essa? Não totalmente, minimamente. Aí qual é o outro nível da hierarquia da missão? Para onde você vai a partir de agora? Aí é isso que a gente vai falar no próximo domingo. Aí você vai para a sua família. Aí sim você começa, já estou me carregando. Agora como é que eu posso ajudar a minha família, a minha esposa, o meu marido a carregar as cargas dele, dela?
meu filho, a minha mãe, aí você vai para um outro nível da missão. E quanto melhor você carrega você mesmo, mais você consegue ajudar os outros a carregar suas cargas. Então, por isso que as duas não dá para desprezar uma. Mas aí a gente entra com mais propriedade no próxima Escola do Reino, que vai ser online, lembrando. Então aí vocês entram lá no canal da Escola do Reino, domingo pela manhã, já deve estar lá. E aí a gente retoma também nas outras aulas. Né? Eu queria ver aquela atividade, Lecinho, acho que eu coloquei na gaveta ali. Veja se está aí, consegue achar para a gente.